Estamos aqui com a bandeira durante esse recesso de vigília em relação aos senadores para evitar a entrega de 20 bilhões de barris de petróleo do pré-sal, com 3 noruegas de pré-sal. E o Samuel Gomes, nosso comentarista, está numa campanha gigantesca aí na internet, e também nos contatos com todos os parlamentares e com todos os líderes políticos de todos os partidos, e é bom que se diga isso, para que nós possamos barrar esse avanço canalha da entrega do pré-sal. Como também estamos lutando durante esse recesso contra a entrega da Eletrobras. E agora, com esse apoio importantíssimo de militares que estão insatisfeitos com esse regime Temer e com essa rápida entrega do Brasil e do patrimônio brasileiro e da soberania nacional, nós ficamos ainda mais fortes e empolgados na defesa da soberania nacional. Então, aos babacas que ficam falando aí, esse Duplo Expresso defende intervenção militar, vá procurar o que fazer. Não devemos mais satisfação a esse tipo de idiota pago por parlamentares babacas que não fazem nada para tirar Lula da cadeia. Já identificamos pelo IP e por outras formas que temos profissionais competentíssimos trabalhando com a gente aqui voluntariamente para defender nossa página, que é vítima de ataques diários, certo? E que já sabemos quem são vocês. Então, parem que está feio, Quanto mais vocês fizerem isso, mais a gente vai declarar aqui. Então, os posts aí já foram anunciados como importantes e são. Hoje vou falar um pouco mais sobre essa questão num post sobre essa tentativa covarde de ignorarem Lula como indigente no presídio e tentarem forjar um novo líder à esquerda, como se fosse um toque de mágica que iria criar um novo líder político. Então, tudo isso no duploexpresso.com e no programa de hoje. E daqui a pouco tem o Paulão, nosso Paulo César Ribeiro Lima, que vai falar sobre a Eletrobras, Rômulus Maia. Wellington, não dá nem vontade de comentar essa história aí Tem gente que voltou, eu vi que são os argumentos que eles vão guardando e reciclando. Toda vez que a gente coloca algum post mais incisivo, apontando para alguns indícios aí de cooptação, infiltração, sabotagem do nosso lado, eles tentam, tentando minar, ali, poluir a discussão nos comentários com esses argumentos rasteiros, dizendo que a gente apoiou, que a gente falou que a esquerda tinha que apoiar a intervenção militar. A gente nunca falou isso. O que a gente falou foi o mesmo que o presidente Lula falou, Wellington. E nós publicamos artigos fartamente sobre isso, que era não antagonizar, o importante era não antagonizar naquele momento as Forças Armadas, como tinha gente aí com essa síndrome de belchiorização, que você falou, querendo ver como nossos pais, falando, olha, é 64, é não sei o que e tal. A gente falou, olha, há uma sensação de segurança, real ou não, pode discutir, se foi criada pela Rede Globo, há uma sensação de insegurança. E sensação você não se discute. Aí o pessoal, teve parlamentar, Wellington, que foi lá para o parlamento e falou assim, não, mas olha aqui, eu tenho os números da violência e o Rio de Janeiro é só o 10º estado. Não é estatística, não adianta sacudir estatística, sambar, sapatear em cima, porque com a sensação não se discute. Psicologia humana e viés cognitivos ajuda a explicar todo esse quadro. Não canso de falar que de viés cognitivos, todo mundo quer entender hoje em dia política e comunicação política deveria estudar esse tema da psicologia também. Então, com essa questão, tinha gente que foi com essa, falando intervenção voluntária. Eu lembro de um dos guerreiros lá fez um discurso inflamado, Wellington, na Câmara dos Deputados, antagonizando o último na linha da hierarquia. Falando, porque esse praça aí, esse cabo, tá lá na favela fazendo isso e tal. Ele tá cumprindo ordens, demonizando aquela pessoa que está cumprindo ordens. Então, assim, totalmente equivocado. Por isso que a gente teve aquela cautela. E não fomos os únicos. Outros, poucos, hein? Foram poucos. Mas alguns articulistas, como, por exemplo, o Ricardo Capelli, também colocou, olha, cuidado, eu sou do Rio. Eu também sou do Rio, por exemplo. Eu sei como é que é essa questão lá. Não antagoniza, não minimiza, não mostra que você não tem empatia. E, primeiro, não minimiza a sensação de segurança da pessoa, porque você aliena ela da conversa. Você fala, olha, não, sei que você está falando da mentira, então acabou o diálogo, e não antagoniza as Forças Armadas. Então o que você fala? Olha, eu acho que não é adequado, não é isso que vai resolver, eu estou preocupado com os próprios cabos, soldados que estão indo lá para o morro, não estão treinados, não estão armados para isso. Sabe quem fez esse discurso, Wellington? Presidente Lula dando entrevista para a Rádio Itatiaia. Tudo isso está lá no duploexpresso.com, se você pesquisar sobre intervenção militar, você vai encontrar. Mas eles guardaram, porque realmente é algo fácil,
na má-fé argumentativa para eles usarem isso mais na frente, aí quando querem voltar, e aí colocam isso. Eles são a favor da intervenção militar. Nunca fomos, nunca falamos, fomos contra, falamos que ia fracassar, vai cair de podre. Falou, só não deixem, cuidado para não colarem na esquerda o selo de amigo de bandido. Isso, quando pega, é terrível. Foi assim, uma das coisas que contribuiu para a decadência do brizolismo foi isso. A Globo conseguiu, justamente com essa escandalização da violência, massificação, e o Brizola, que foi firme na manutenção de uma política de respeito aos direitos humanos, conseguiu colar nele a pecha de amigo de bandido, aquele que não sobe morro, que não combate. Aí conseguiram colocar o Wellington como se ele tivesse criado, no governo dele, tivesse sido criado o Comando Vermelho. Quando o Comando Vermelho surgiu nos anos 70, antes o Brizola estava no exílio ainda quando surgiu o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Era ditadura militar ainda, mas conseguiram colar. Não adianta, você vai discutir, falar, mas os fatos não são esses, os números, não adianta. Dissonância cognitiva, você não pode dar mole para conseguirem carimbar uma pecha, mesmo que injusta em você. Por isso que lá atrás a gente falou isso. Isso que você lembra, Wellington, do papel em ciência e tecnologia das Forças Armadas nos países desenvolvidos é fundamental. Eu sempre lembro aqui também a questão que, mesmo que a gente volte ao poder, para resistir a um ataque híbrido, a gente precisa de Forças Armadas e inteligência, que no Brasil está vinculada às Forças Armadas. A gente precisa disso. Sem isso, um novo governo popular vai cair vítima de outro ataque híbrido, como caiu o último que nós tivemos, da Dilma Rousseff. Então, não adianta. Aliás, além disso, as Forças Armadas estão dadas, é um fato, e ainda mais num país como o Brasil, Wellington. Tem país aí, micro-país como Costa Rica, que pode se dar o luxo de não ter Forças Armadas. E até isso é relativo. Ontem eu falava aqui da Nicarágua e comentei sobre a diplomata que era mestranda aqui quando eu estava fazendo doutorado, e eu ajudava na orientação dela. Ela me contava isso. A Costa Rica adora dizer que foi o primeiro país do mundo a abolir as Forças Armadas, e o presidente que aboliu as Forças Armadas falou, porque em vez de ter um exército com armas, eu quero pegar esse orçamento e fazer um exército de professores, de maestros. Aí, que bonito, estão aplaudindo. Aí falaram, eles não têm Forças Armadas com esse nome, mas as polícias têm uma participação no orçamento maior no orçamento da Costa Rica do que as Forças Armadas da Nicarágua, porque são dois países que têm uma rivalidade ali fronteiriça. E aí eles têm esse argumento, e com armas de alto calibre, altíssimo calibre, falou, só não tem o nome de Forças Armadas, mas aqui na fronteira tá toda essa polícia de fronteira e tal, com armamento típico de Forças Armadas. Então essa história, e além disso, eles sabiam que eram garantidos pelos Estados Unidos, porque é um Estado adesista desde sempre ao projeto de desenvolvimento americano, não precisavam se preocupar com uma invasão. Além de terem suas Forças Armadas de fato, ainda tinham as costas quentes com os americanos. Então, é a história, a gente precisa, elas estão dadas, estão aí, e como eu falei aqui, já vou repetir a expressão em francês, il faut faire avec. A gente tem que viver com elas, estão aí. Então, a gente, em vez de entregar a parcela nacionalista, moderada, deixar ela refém da ala com os ecos aí da ditadura, chamada ala profissional, a ala que acha que tem que se dedicar só à segurança interna e que deve aderir sem crítica e abdicando de um projeto de desenvolvimento autônomo, deve aderir ao projeto americano, de Israel. A gente vai deixar esse pessoal no comando, porque eles ficam reféns, como fizemos quando instalamos a Comissão da Verdade, da forma que foi instalada, com toda a antagonização que foi feita em relação às Forças Armadas naquele momento, ficou refém. Foi ali que começou a azedar muito a relação, ficou fácil dentro da caserna. O pessoal do direito fala, olha aí, eles estão vindo contra a gente. Um pessoal que hoje em dia não tinha mais nada a ver, são gerações atrás, mas, enfim, ficaram presas desse discurso lá. E a gente vai publicar, o Enter vai falar, mas nunca, não tem nacionalistas nas Forças Armadas, são todos entreguistas. Além desse texto que foi publicado, mais tarde a gente vai publicar também um comentário em cima de um memorando que vazou, um dossiê da Embraer, de uma primeira tentativa de venda da Embraer em 1999, logo ali no início do governo Fernando Henrique II, quando ele estava sem nenhum poder depois da desvalorização do real. Quem tentou comprar primeiro a Embraer, Wellington Calazans, foi a Airbus aqui da Europa, a rival da Boeing. Ela tem esse memorando da tentativa de compra, e aí a Embraer mandou uma comunicação para a Aeronáutica, que foi essa que agora circulou, só agora veio a público essa questão, foi em 99, mas agora veio a público. O presidente, então, da Embraer mandou uma comunicação para a Aeronáutica, dizendo que queria vender para a Airbus, para a Dassault, que é a que faz o Rafale aqui na França, enfim, um consórcio de empresas europeias, ia ser vendido à Embraer. As Forças Armadas, a Aeronáutica disse, não vai, estou comunicando todas as autoridades aqui para impedir esse negócio. E não decolou. Então, naquele momento ali, elas tinham respaldo suficiente e força política para impedir, no governo Fernando Henrique, do entreguismo, conseguiram impedir a primeira venda da Boeing. Eles já têm essa ideia, os acionistas, de vender a Embraer desde aquele tempo. Vinha impedindo, era justamente o governo brasileiro. E aí eles viram essa janela de oportunidade com golpe e agora foram para cima. A Aeronáutica não encontrou
força política para se opor nesse momento. A gente viu que houve uma divergência ali, até fizeram aquela história, primeiro disseram que ia ter, aí depois o Temer recuou, porque a aeronáutica disse que não. Quem procurar no cenário vai ver isso. Disse que não, e aí depois eles vieram com essa fórmula aí, pseudo-salomônica, de dividir a área militar, não sei, ficaria de fora do acordo, e a área civil, aí dos jatos civis, aí sim iria para essa parceria com a Boeing. Parceria entre aspas, né? A compra com a Boeing, que é o grosso, filé mignon do negócio da Embraer. Só que quem estuda, quem entende de aviação, sabe que é justamente o spillover, chama spillover, o transbordamento da tecnologia que você faz na pesquisa civil é a que vai servir para você usar na militar e vice-versa. É assim com a Boeing lá nos Estados Unidos, ela recebe um orçamento, um subsídio fantástico de dezenas de bilhões de dólares do Tesouro Americano através do Pentágono. Mesma coisa na Europa, a Airbus recebe dezenas de bilhões de dólares de subsídio em pesquisa dos governos europeus, da Alemanha, da França, da Espanha e da Inglaterra para desenvolver seus novos projetos, e aí que você consegue ali na área militar, na área civil, um troca para o outro. Se você faz essa repartição, você perde a competitividade, não há, você não vai aproveitar o resultado de uma pesquisa de um na outra. Então, é mentira essa blindagem, mas conseguiram emparedar o pessoal das Forças Armadas que se opunha com essa pseudo muralha chinesa, pseudo salvaguarda de separação entre civil, mas mais tarde a gente vai publicar, Wellington, porque eu já vejo o Paulão chegou aí, mais tarde a gente vai publicar esse memorando lá de 99, comentando que existiam sim nacionalistas nas Forças Armadas, existem ainda, e a gente não pode aliená-los, Wellington. Com certeza. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, seu programa de informação através de comentários, entrevistas e análise política, sobretudo com especialistas como o especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima, o nosso querido Paulão, que já chegou aqui. Ele vai comentar hoje setor elétrico, o filé para os concessionários privados e o osso para os concessionários estatais. Esse foi o título que eu dei, Paulão. Mas antes de você falar sobre esse tema, eu queria a sua opinião sobre esse assunto que estamos discutindo aqui. Existe no Brasil, a gente chama aqui no Duplo Expresso de síndrome de belchiorização. É aquele pessoal que fica ouvindo aquela música como os nossos pais, que Elis Regina eternizou com aquela voz lindíssima dela. Não, essas pessoas não viveram a ditadura militar e têm uma vontade de ter sido torturada no pau de arara para ter essa história para contar para o filho, não é? E que aí fica criando uma aversão terrível contra os militares, e essas pessoas desprezam a importância de uma parceria entre o setor civil e o setor militar. Você, que foi assessor parlamentar durante tantos anos, trabalhou em empresas estatais, etc. Qual a avaliação que você tem sobre a importância de pesquisa científica entre militares e civis, tomando como base, por exemplo, o Pentágono e aqui as Forças Armadas suecas, com o desenvolvimento do Gripen NG, esse caça que foi uma das maiores aquisições das Forças Armadas nos últimos anos? Bom dia, Wellington, bom dia, Romos, bom dia, Camila. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Bem, eu trabalhei muitos anos na Petrobras, né? Ao que me formei, passei no concurso da Petrobras, e naquela época os militares tinham um papel importante na Petrobras. Eu lembro até do diretor, né? O centro de pesquisa estava vinculado ao Maximiliano da Fonseca, se não me engano. Então, esse papel dos militares, né, se ele foi muito negativo na repressão, na ditadura, o militar ele tem uma visão estratégica, né? Eu já tive várias reuniões com militares, e quando eles vão conversar com você, a primeira coisa que eles fazem, por exemplo, é pegar um mapa, ver o Brasil, ver a localização. Eles têm visão estratégica, né? E muitos, muitos deles, né, são nacionalistas e não são, e creio que sequer apoiariam ou apoiaram o golpe militar que teve no Brasil. Nessa linha dos militares, né, eu entendo que a Petrobras tinha um programa de treinamento, de qualificação de pessoas,
fantástico, né? Os pesquisadores do CENPE, eu trabalhei praticamente todo o tempo no centro de pesquisas, então eu sou pesquisador por natureza, né? E autor de patentes, e sempre trabalhei muito com ciência e tecnologia. Nós tínhamos uma formação de mão de obra na Petrobras que era fantástica. Eu, quando entrei na Petrobras, passei no concurso, fiz um curso de formação de 1 ano. Depois desse curso, fiquei de um ano a um ano e meio visitando, conhecendo todas as instalações da Petrobras, sem produzir propriamente. Passado aí uns 3 anos, fui fazer meu doutorado, fui fazer meu mestrado na COP. Terminado meu mestrado, aí mais uns 3, 4 anos, fui fazer meu doutorado na Inglaterra. E realmente a gente pode dizer que a Petrobras, em muitas áreas do conhecimento aí, ela só é o que é por causa desse programa de treinamento de pessoal, de investimento, né, na hora de 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais em pesquisa. E nessa época eu acompanhei muito também o CTA. Né? O CTA era outro exemplo, né? O Centro Tecnológico da Aeronáutica era outro exemplo de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Então, eu, mesmo de longe do CTA, eu tinha a visão de que o Brasil tinha 2 fronteiras, estava na fronteira tecnológica em 2 áreas, na área de produção de petróleo e na área aeronáutica com o CTA, e com a Embraer ainda na época estatal. E acredito que nós só estamos nessa vanguarda, ou estivemos nessa vanguarda, por causa da atuação do Estado. Se não fosse o Estado, não teria produção, não teria sequer descoberta do pré-sal, na minha visão, se não fosse o Estado. E não teríamos também sequer Centro Tecnológico da Aeronáutica em Embraer. Né? A Embraer acabou sendo privatizada, né? Mas eu acredito que, não só a própria privatização, hoje eu não tenho acompanhado o CTA, mas não sei se ele continua na vanguarda, mas na época ele estava na vanguarda e, de certa forma, o sucesso da Embraer eu associo ao CTA. Não acredito que o Brasil tivesse uma empresa competitiva como a Embraer se não fosse o CTA. E o que a gente está vendo hoje, né, e de certa forma até na Petrobras, né, é uma desvalorização da área de ciência e tecnologia. Eu estive recentemente no CEPES, onde eu trabalhei por tantos anos, né? E achei lá o clima muito ruim. Vi lá realmente o CEPES parando de fazer pesquisa e terceirizando a pesquisa, né? Então, o cenário de ciência e tecnologia no Brasil, né, o meu sentimento é que é muito ruim. E o grave nessa história, né, como você bem colocou, né, é a legitimidade do regime Temer para fazer todas essas coisas. Né? Eu não vejo legitimidade no regime Temer para desintegrar a Petrobras, para enfraquecer a área de ciência e tecnologia da Petrobras, para enfraquecer o CEPES, e também para fazer qualquer ação como essa relacionada à Embraer, né? Porque, salvo engano, o governo tem uma golden share na Embraer. Né? Não é a minha área, mas eu acredito que iria lá como evitar esse processo aí de fusão, né? Sendo que a gente sabe que não seria bem uma fusão, né? Dado o poder da Boeing, né? Ela seria realmente, talvez, engolida pela Boeing. E essa questão de separar uma coisa da outra, né? Tecnologia militar, tecnologia civil, eu não sei até a que ponto essa argumentação é válida. Né? Então, eu particularmente vejo com muita preocupação o regime Temer, né? E a gente espera que esse pesadelo, né, passe, né? E que esses meses aí passem rapidamente, sem grandes decisões, sem grandes alterações no cenário nacional, porque
Eu lembro que eu tinha um colega na Petrobras, né, que realmente era muito trabalhador, muito operoso, né? E as pessoas, eu tinha certas críticas ao posicionamento dele na empresa, né? Mas as pessoas falavam para mim, não, que isso, ele é uma pessoa, ele é muito trabalhador, né? Quando falavam para mim que ele era muito trabalhador, eu ficava muito preocupado, porque ele trabalhando era um perigo para a Petrobras, porque as coisas que ele fazia trabalhando, eu falei assim, olha, seria muito melhor que ele fosse preguiçoso, porque o poder de destruição dele era grande justamente porque ele era operoso, né? Então, esse governo Temer, né, com tudo isso que aconteceu, né, ainda continua aí muito operoso, né, fazendo coisas aí, né, que eu penso que não atendem ao interesse nacional, ao interesse público, né? Então, tudo que eu vejo no governo Temer e tudo que eu tenho acompanhado no governo, no regime Temer, né, é muito preocupante, né? Então, Ô, Paulão, eu falo assim... Só uma complementação, eu queria dar um exemplo que eu já dei aqui, e certamente você conhecendo da Petrobras, que é o seguinte: a Convenção de Montego Bay, que é uma convenção internacional que estabeleceu os limites do mar territorial, da zona econômica exclusiva e da exploração de recursos econômicos na plataforma continental, ela determinava que havia um prazo para os países poderem garantir a sua soberania sobre os recursos minerais na plataforma continental. O que é a plataforma continental? Se você olhar o relevo do oceano, é uma projeção quando você olha os continentes, ele vai baixando, 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 mas tem uma projeção daquele relevo do continente ainda dentro da água. Então, a gente tem a zona econômica exclusiva que vai até 200 milhas náuticas. Mas se a plataforma continental for além disso, a Convenção de Montego Bay diz que os países têm direito aos recursos minerais. E o nosso pré-sal, ele vai até essa área, ele passa além das 200 milhas náuticas. Mas só qual que era a pegadinha na Convenção de Montego Bay? Para ter direito à plataforma continental, o país interessado tinha que fazer o mapeamento. E como que foi feito no Brasil? Como que a gente garantiu a soberania brasileira sobre a integralidade do pré-sal? Com uma parceria com a Petrobras, remunerando a Marinha Brasileira, que fez esse mapeamento. Então foi assim, a gente precisa fazer mais. Se não tivesse a Marinha do Brasil, a gente não teria o pré-sal, é simples assim. Então, essa parceria, a gente precisa deles, eles estão aí colocados, e a gente de maneira nenhuma deve deixar eles nós ativamente colocarmos as Forças Armadas no colo da direita, na cola do golpe, no colo dos Estados Unidos. Paulão, agora a gente vai falar... Eu acompanhei um pouquinho, né, a questão da chamada Amazônia Azul, trabalho importantíssimo da Marinha, né, no mapeamento, né, da plataforma continental brasileira. Agora, salvo o melhor juízo aí, parece que alguns países não reconhecem, né? Adivinha quem que não reconhece, Paulão? Os Estados Unidos. Eles foram o primeiro país a dizer que a soberania deles é até o fim da plataforma continental. Os Estados Unidos fez isso ainda nos anos 40, mas eles não são parte da Convenção de Montego Bay. Evidentemente, eles não vão reconhecer isso, mas de qualquer forma, isso é reconhecido como parte do direito internacional. A maioria dos países faz parte dessa convenção e ainda não há nenhuma tentativa dos americanos. Eles não precisam, né? Porque derrubam o governo e acessam diretamente, não há por que violar a Convenção de Montego Bay. Mas é importante, né, mencionar esse não reconhecimento dos Estados Unidos da Convenção de Montego Bay, né? Então é preocupante, né? Porque se a gente tem realmente no regime Temer não é necessária essa preocupação, mas num eventual governo aí que defenda a soberania nacional, né, o cenário pode se alterar, né? E foi muito discutida também, falada na Petrobras, a questão da reativação da quarta frota após a descoberta do pré-sal, né? Então, é todo um cenário aí geopolítico complicado, né?